O ouro é um ativo muito conhecido pela sua segurança e por se valorizar em momentos de crise ou naqueles momentos que precedem uma grande crise. E nesse ano de 2023, o ouro é um dos ativos com uma das melhores performances no mundo e, inclusive, atingiu a sua máxima histórica, sendo negociado acima de $2.000 por onça. Será que essa grande valorização do ouro nos indica que teremos uma grande crise pela frente ou é só uma conjuntura atual do mercado? Eu vou te explicar tudo isso no detalhe no vídeo de hoje, mas antes disso, já te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like para o vídeo chegar no máximo de pessoas possível. Existem dois grandes fatores que estão contribuindo muito para essa valorização do ouro nesse ano de 2023. O primeiro fator é o pessimismo com a economia americana e a iminência de uma recessão nos Estados Unidos. Como todo mundo sabe, o Fed vem subindo as taxas de juros nos Estados Unidos para tentar conter a inflação no país. E essa subida nas taxas de juros já está causando alguns efeitos na economia americana, como foi o caso dos bancos regionais. Nós vimos uma série de bancos regionais quebrando nos Estados Unidos. Teve o Silvergate, o Silicon Valley Bank, o Signature, enfim. E é bem possível que nós vejamos outros bancos ou outras empresas quebrando ainda nesse ciclo de alta. E apesar dessa piora no cenário econômico americano, o Fed parece que ainda não se deu por satisfeito, e ao que tudo indica, ainda teremos novas altas nas taxas de juros americanas. E como eu falei, esse juro alto pode levar mais empresas a quebrarem, vai levar a um aumento do desemprego e a um aperto nas condições econômicas. Ou seja, é muito provável, quase certo, que os Estados Unidos entrará em uma recessão nesse ano. A grande questão é quão forte será essa recessão. Se será uma recessão mais tranquila, aquela coisa chamada de soft landing, ou será uma recessão mais pesada, um hard landing. E a grande verdade é que nesses momentos de recessão, de quebradeira, o ouro é um ativo extremamente seguro e que costuma performar muito bem. Nesse gráfico aqui, nós conseguimos ver o retorno do ouro com relação ao S&P a partir do momento que há uma inversão na curva de juros. Basicamente, a inversão na curva de juros é o primeiro sinal de uma recessão na economia americana. Ali na linha azul nós conseguimos ver o retorno do ouro com relação ao S&P nos anos de 73 e 74. E a gente pode ver que o ouro teve uma performance 147% melhor do que o S&P naquele período. A linha amarela basicamente é uma média que nos mostra o retorno do ouro com relação ao S&P em todas as vezes que houve uma inversão na curva de juros. E esse retorno, na média, é de 72% maior. E a linha verde ali nos mostra como está o momento atual do ciclo. Houve a inversão da curva de juros no ano passado, a economia americana ainda nem entrou em recessão, e olhando esse gráfico, nos deixa com a sensação de que o ouro ainda pode se valorizar muito mais com relação ao S&P e à bolsa americana. Se nós olharmos nesse gráfico aqui, dá para ver que o ouro tem uma correlação quase que negativa com o S&P 500. À medida que o S&P e o otimismo sobem, o ouro tende a perder valor. E quando as coisas começam a ficar mais tenebrosas e mais incertas, o ouro volta a ganhar destaque, sendo bastante valorizado. Então, certamente, essa incerteza quanto à economia americana e também a incerteza quanto à magnitude da recessão que virá estão puxando o preço do ouro. Cada vez mais investidores, fundos de investimento, investidores institucionais estão procurando o ouro como uma forma de proteger e descorrelacionar a sua carteira. Isso pelo fato de o ouro ser considerado um investimento extremamente seguro. Isso porque ele é tangível. Os contratos de ouro negociados, eles são lastreados na pedra preciosa. E isso torna esses investimentos em ouro extremamente seguros e fidedignos. Então, justamente nesses momentos de incerteza, que é barata voa para lá, barata voa para cá, o mundo, os investidores, buscam aquele local mais seguro, aquele investimento mais certeiro. E nesses casos, o ouro sempre se sobressai. Inclusive, o ouro pode ser um investimento muito interessante para compor parte da carteira de qualquer investidor, claro, desde que isso se aplique dentro da tua estratégia. E por falar em estratégia, se você estiver precisando de ajuda com os seus investimentos, vai ter os links aqui na minha descrição e no comentário fixado da minha assessoria de investimentos junto à XP e também da minha mentoria, onde eu vou te ensinar a investir, montar carteira e tudo mais.
E o segundo fator que também vem contribuindo para essa escalada do ouro é, sem dúvida, essa reorganização geopolítica global que nós estamos vivenciando atualmente. Como todo mundo deve lembrar, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos aplicaram várias sanções à Rússia. E uma das principais sanções, se não a principal aplicada pelos Estados Unidos, foi a apreensão e o congelamento das reservas russas que estavam em títulos americanos ou em outros títulos atrelados ao dólar. E isso criou uma grande desconfiança e um grande medo em todos os outros países. Porque imagina, se tu fizer alguma coisa que não agrade os Estados Unidos e você tiver grande parte das suas reservas em investimentos atrelados ao dólar, os Estados Unidos podem ir lá e confiscar suas reservas a qualquer momento. E isso complicaria muito a vida de qualquer país, de qualquer nação. E a partir desse movimento dos Estados Unidos, que colocou medo em todos os outros países do mundo, nós começamos a ver um movimento de mudança, onde os bancos centrais começaram a diminuir as suas reservas e investimentos atrelados ao dólar e começaram a optar pelo ouro como uma parte importante para compor as suas reservas. Nesse gráfico aqui fica claro que ali a partir de 2013, 2014, as compras de ouro feitas pelos bancos centrais começaram a aumentar de maneira substancial. E coincidentemente ou não, esse é o mesmo período onde a Rússia invadiu a Crimeia, que foi o primeiro movimento que resultou nessa guerra que nós estamos vendo atualmente. E agora, com essa divisão global se acentuando cada vez mais, tendo os Estados Unidos de um lado e a China do outro, vai ser cada vez mais constante a demanda por ouro pelos bancos centrais. Até mesmo o Banco Central do Brasil, nos últimos anos, intensificou a compra de ouro para compor as suas reservas. Isso também é um sinal bastante importante. Olhando aqui nesse gráfico, nós conseguimos ver quais são os países que mais possuem ouro na composição das suas reservas. E fica bem claro que a China tem uma posição ainda bastante pequena de ouro. Então tem muito espaço para a China aumentar a posição de ouro que compõe as suas reservas e diminuir a sua posição que ainda está em dólar atualmente. Então esse simples remanejo das reservas dos bancos centrais pode trazer uma demanda ainda maior pelo ouro nos próximos anos. E toda essa demanda muito alta por ouro, puxada pelo mercado financeiro que está pessimista com a economia americana e pelos bancos centrais recompondo as suas reservas de olho nesse rearranjo geopolítico, se dá justamente em um momento onde a produção do ouro está bastante baixa. E olhando esse gráfico, fica bem claro que a produção de ouro não está num momento muito forte. Seja o Ouro Barrick, seja o Anglo Gold Ashanti, seja o Kinross ou até mesmo os Goldfields. Todos eles estão numa baixa de produção. Pode ser que com essa demanda mais alta, a produção possa se elevar um pouco, mas isso vai levar algum tempo e não vai acontecer do dia para a noite. Então agora pensa comigo, nós temos uma demanda muito forte, tanto pelo mercado financeiro quanto pelos bancos centrais, e temos uma produção que está fraca, não está tão forte como já foi. Isso tende a trazer o preço do ouro ainda mais para cima, na minha opinião. Obviamente que se os Estados Unidos entrarem em uma recessão leve, a economia não piorar tanto e o Banco Central americano iniciar um ciclo de cortes nos juros logo em breve, o preço do ouro tende a dar uma caída porque essa demanda vai diminuir. Mas, na minha opinião, o ouro hoje ele é muito interessante para compor a carteira de qualquer investidor. Tu pode ter a tua posição em renda fixa, pode ter a tua posição em ações, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e pode ter uma posição pequena em ouro, porque nós estamos em um mundo bastante conturbado e bastante complicado. Tem muita coisa acontecendo a todo tempo. Então, ter uma posição em ouro, que é um ativo seguro, e é um ativo que tende a trazer uma resiliência para a tua carteira e também tende a se valorizar em momentos de crise, me parece uma boa jogada. Mas claro, como eu falei anteriormente, tem que ver se o ouro encaixa na tua estratégia e caso ele encaixe, tem que ver qual é o percentual, qual vai ser o tamanho dessa posição dentro da tua carteira. De fato, não dá para cravar se essa subida do ouro indica que teremos uma crise muito forte nesse ano ou não, mas na minha opinião, é uma posição que vale a pena carregar, porque se tudo der errado, vai ter uma posição na tua carteira que vai proteger, vai defender e vai até mesmo subir enquanto todo o resto estiver caindo.
Me manda aqui nos comentários o que tu acha dessa posição em ouro. Vale a pena, não vale a pena? Vai ter crise, não vai ter crise, enfim. E também não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like nesse vídeo para ele chegar no máximo de pessoas possível. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.